Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo 6, a partir do versículo 24. Diz assim a palavra do Senhor: Depois disto, ajuntou Ben-Hadad, rei da Síria, todo o seu exército, subiu e sitiou a Samaria. Houve grande fome em Samaria, eis que a sitiaram a ponto de se vender a cabeça de jumento por 8 siclos de prata e um pouco de esterco de pombas por 5 siclos de prata. Passando o rei de Israel pelo muro, gritou-lhe uma mulher: Acode, meu rei, Senhor. Então ele disse: Se o Senhor não te acode, de onde te acudirei eu? Da eira ou do lagar? Perguntou-lhe o rei: Que tem? Respondeu ela: Mulher, dá-me teu filho, para que hoje o comamos e amanhã comeremos o meu. Vamos dar um pulo lá para o capítulo 7, versículo 1. Então disse Eliseu: Ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor: Amanhã, a estas horas, mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um ciclo de prata e 2 de cevada por um ciclo à porta da Samaria. Porém, o capitão, a cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus: Ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isso? Disse o profeta: Eis que tu verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Dando mais um pulo lá para o versículo 16, capítulo 7, versículo 16, diz assim a palavra do Senhor: Então saiu o povo e saqueou o arraial dos sírios, e assim vendiam um alqueire de flor de farinha por um ciclo e 2 de cevada por um ciclo, segundo a palavra do Senhor. Dera o rei a guarda da porta ao capitão, em cujo braço se apoiara, mas o povo atropelou na porta, e ele morreu, como falara o homem de Deus, o que falou quando o rei descera ele. Amém. Essa palavra é em tempos de crise: cabeça de jumento e esterco de pomba. É uma reflexão nesta noite sobre crises. Todos nós passamos por crise, e a história de Israel, isso está cheio. A história dos grandes homens de Deus está cheio, porque nós passamos por momentos difíceis. Todos nós passamos por momentos difíceis. Logo no versículo 24, no capítulo 6, nós vamos ver que o rei Ben-Hadad, o rei da Síria, ele cercou Israel, Samaria. Ele cercou o povo de Deus, onde estava ali o povo de Deus, e começou a faltar mantimento, porque isso é uma estratégia de guerra, de cercar, né? de impedir que entre alimentos, que entre suprimentos, que entre aquilo, e ninguém nem entra, ninguém nem sai. E aquilo ali foi escasseando, e a Bíblia fala no versículo 25 que houve uma grande fome, porque quando você vê lendo na Bíblia grande fome, geralmente está se mostrando como uma crise, um momento difícil. A Bíblia também usa tempos maus, a Bíblia também usa tempos de angústia. Então, tudo isso, quando você lê na Bíblia, você vai perceber que são momentos difíceis que nós temos que passar, que nós temos que enfrentar, que nós não podemos nos acovardar, né? Então, ele disse que houve uma grande fome em Samaria, a ponto, veja bem, de vender uma cabeça de jumento por 80 ciclos de prata e um pouco de esterco de pombas por 5 ciclos de prata. Nós vamos ver aqui que o autor da Bíblia, o Espírito Santo, colocou duas coisas aqui: a cabeça de jumento. Ora, nós sabemos que os animais, na cabeça do animal, praticamente não tem nada para comer de carne. Mas é osso, é difícil até tirar alguma coisa. Mas mesmo assim, ele mostrando o alimento aqui, porque a cabeça do jumento, ele representa o alimento. A cabeça de jumento representa o alimento que estava escasso, que estava difícil, e estava sendo vendido por 80 ciclos de prata. Segundo a Bíblia do Dr. Aldeir Nelson, um ciclo de prata valia mais ou menos hoje R$28. Traduzindo para os dias de hoje, mais ou menos R$28. Se nós pegarmos esses R$28, multiplicarmos
vai dar R$2.240. Vocês sabem o que é isso? Uma cabeça de jumento que não tem muita carne, não tem muito alimento, estava custando a bagatela de R$2.240, porque a crise era tão grande, a crise era tão feia, a fome estava renhida mesmo, que estava sendo vendido isso por R$2.240 aproximadamente. Agora, se nós formos dar uma olhada, também ele fala do esterco do pombo. O esterco de pombo aqui representa várias coisas. Embora alguns teólogos acreditem que isso servia de alimento, não. Na minha opinião, não, porque o Espírito Santo já tinha colocado a cabeça de jumento como um alimento aqui nesse texto. Então, o esterco de pomba era relativo ao cozimento, ao preparo ou seja, usava-se o esterco de pomba como um gás, como um gás de cozinha hoje. Hoje você está vendo o preço de gás subindo, todo mundo querendo comprar aquela coisa toda. Isso é normal em tempos de crise, né? O alimento e o combustível para haver o cozimento, o assamento, ou sei lá, algo parecido, o preparo da comida é necessário. Então, esterco de pombo, que em Israel ou em qualquer lugar não vale muita coisa, estava sendo vendido a 5 ciclos de prata, que traduzindo hoje seria R$140. R$140 por cocô de pombo. Ah, pastor Raimundo Aguiar, por que você está falando isso? Eu estou falando isso por causa dos tempos de crise. Quando nós passarmos tempos de crise, nós vamos se deparar com situações difíceis. Nós vamos, a carestia, quando nós passarmos por momentos de crise, ou tempos de crise, as coisas que não eram valorizadas serão valorizadas, as coisas que eram muito valorizadas serão desvalorizadas. Então isso vai acontecer em tempos de crise, a ponto de uma cabeça de jumento e esterco de pombo estarem valendo muito. Vocês sabem o que está acontecendo hoje? Vocês sabem o que está acontecendo hoje no mundo? Coisas que não eram valorosas estão sendo valorizadas. A poluição diminuiu. O contato entre os familiares está mais próximo agora, porque a internet nos trouxe com a ideia de trazer para perto, mas ela nos trouxe para longe. E essa crise que nós passamos hoje no mundo está trazendo as pessoas para perto. Nós estamos começando a valorizar algumas coisas. Em tempos de crise, algumas coisas se valorizam e outras se desvalorizam. Há tempos de crise que aquilo que era realmente importante, ela começa a parecer que era importante. Aquilo que era menos importante, realmente começa a tomar a sua forma daquilo que ela realmente sempre foi. O verdadeiro valor das coisas, elas aparecem ou superficialmente, ou momentaneamente, elas aparecem em tempos de crise. Então, ele deixou registrado aqui no versículo. E ela dá uma ideia que também, passando o rei de Israel, versículo 26, diz: passando o rei de Israel pelo muro, gritou-lhe uma mulher: acorde, meu rei Senhor. Acorde, meu rei. Uma outra situação que acontece em tempo de crise. O rei estava passando perto do muro da cidade. O rei, geralmente ele está no palácio dele, geralmente ele está comandando guerras no palácio, geralmente ele está em situações, mas ele estava passando aqui, porque em tempos de crise todo mundo é igual, todos nós somos iguais, os valores das coisas vão ficando, elas vão sendo medidas, elas vão sendo igualitariamente, elas vão se equalizando as coisas. E o rei estava ali junto com aquela mulher disse: meu rei, me ajuda. Ele disse: eu não posso te ajudar, é outra coisa que acontece em tempo de crise. Quando nós estamos passando em tempos de crise, somente Deus pode nos ajudar. Não adianta correr para os planos de saúde, não adianta correr para o dinheiro, não adianta correr para a fama, não adianta correr para nada, somente Deus. E Deus. Então a fome estava terrível. Em tempos de crise, você tem que tomar cuidado, você tem que chegar a Deus, você tem que procurar se acalmar para não cometer bobagem, porque em tempos de crise nós cometemos bobagem. Foi o que ela fez. Ela disse: olha, não foi exatamente aqui, mas em outros pais da Bíblia eles fizeram.
ao ponto de, em tempos de fome, comerem os seus próprios filhos. E ela falou aqui, essa mulher como rei, ela falou: amanhã nós vamos comer o meu filho, depois eu como dela. Nós não podemos, em tempos de crise, cometer bobagens. Isso vai nos levar a fazer. A crise, ela empurra você. O momento difícil empurra você para cometer bobagens. Foi o que aconteceu na China em dezembro, em janeiro. Muitos divórcios. Isso está acontecendo por todo o Brasil, nessa crise que nós estamos passando. Muitos suicídios estão acontecendo, porque em tempos de crise você é empurrado para fazer loucuras, você é jogado para fazer loucuras. E nesse momento é o momento de parar, é o momento de meditar, é o momento de refletir, é o momento de se chegar mais a Deus. Em tempos de crise. Então, lá no capítulo 7, no versículo 1, a palavra de Deus diz assim: então Eliseu, entra a questão do profeta, entra o papel do profeta, a vez do profeta. Deus manda o profeta. Em momentos de crise, Deus sempre tem uma solução. Eu quero dizer para você que em momentos de crise, Deus sempre tem uma solução. Crise onde até o rei chega a dizer que ninguém pode, eu não posso te ajudar. Não há mais solução, não há mais saída. Às vezes a gente chega, nós passamos por um momento que não tem mais saída, não tem como mais caminhar, não tem mais como fazer nada. Mas Deus manda a solução. E Deus mandou o profeta no capítulo 7. Então diz: ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, amanhã a estas horas, mais ou menos, dar-se-á um ciclo, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um ciclo e 2 de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Agora é interessante que o Espírito Santo colocou lá na frente a cabeça de jumento e esterco de pomba, o alimento e o preparo, o combustível para o preparo. Mas aqui o profeta, ele faz algo além. Ele não coloca combustível, ele coloca 2 alimentos. E ele coloca 2 alimentos mais importantes de Israel, que é o trigo, simbolizado pela flor de farinha, que era um trigo refinado, bem fininho, pozinho bem fininho, para se fazer bolos, para se fazer pães, para se fazer uma série de iguarias. E também a cevada, que era um alimento muito importante. Ele deixa desta vez aí o combustível de lado. O profeta Eliseu deixa o combustível de lado e coloca 2 alimentos. 2 alimentos representando que o alimento é algo muito importante. O trigo, que representa a palavra de Deus, está aí para nós nos alimentarmos em tempos de crise com a palavra do Senhor, com a palavra do Senhor. E olha lá, daquele dia, daquele momento ali de carestia, de dificuldade, onde uma cabeça de jumento ia ser vendida por R$ 2.240 aproximadamente. Agora, um alqueire de trigo, ou seja, 17 litros de trigo, eu não sei exatamente quanto é que tem, aproximadamente uma saca de trigo, eu não sei, mas era 17 litros aqui de trigo, por um ciclo de prata, ou seja, 17 litros de trigo por R$ 28, e 2 cevadas de cevada, ou seja, 35 aproximadamente, por R$ 28. Veja que lá estava caro, mas agora o profeta do Senhor está dizendo: vai ficar acessível, vai ficar barato, vai se resolver. Entra o profeta do Senhor, entra o homem de Deus, entra a mulher de Deus, e ali Deus está na boca daquele homem. Quando alguém trazer uma palavra de alegria para você, quando alguém trazer uma palavra de esperança para você, quando alguém trouxer uma palavra de júbilo para você, quando alguém trouxer uma palavra de esperança, pegue essa palavra.
porque vai ter pessoas no meio dessa crise terrível que nós estamos passando. Vai ter pessoas que vão chegar lá e vão dizer: vai ser resolvido, Deus vai trazer a solução. Só que vai acontecer uma coisa. Vamos lá para o versículo. Olha lá o que ele disse. Porém, o capitão a cujo braço o rei se apoiava respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor abra as janelas do céu, ainda que o Senhor abra as janelas do céu, isso não vai acontecer. Veja bem, uma cabeça de a fome estava tão grande que uma cabeça de jumento estava sendo vendida por mais de R$2.000. Agora 17 litros de trigo vai ser por R$28. Isso é impossível. Não tem como acontecer isso em curto tempo de espaço. Em curto tempo, um espaço curto, rápido, não tem como acontecer. Isso é impossível. Mesmo que acontecer, ainda vai demorar muitos anos isso aí. Ele disse: ainda que Deus abra as janelas do céu, os verdadeiros pessimistas, os verdadeiros murmuradores, eles aparecem, eles se revelam. Eles podem até ficar escondidos, mas eles se revelam, trazendo desgraça, trazendo negatividade. Mas não aceite isso, porque Deus vai resolver a situação. Deus vai resolver qualquer situação que você esteja passando, qualquer crise que você esteja passando, Deus vai resolver. E ele disse ainda que Deus abre a janela do céu. Mas nós temos o nosso momento também de deslize, porque a crise nos empurra para lá, para o momento de deslize, como nós já falamos. Até Moisés, uma vez só, mas ele caiu também nessa. Ele caiu nessa de negativar as coisas, de pessimizar as coisas, de trazer desgraça às coisas através da palavra, de dizer que não vai dar certo, que não vai acontecer, que Deus não pode. Moisés também caiu nessa, lá em Números capítulo 11, versículo 22 e 23, quando o povo estava pedindo comida. 1 milhão aproximadamente de pessoas estavam pedindo comida, e Deus disse: eu vou dar comida para essas pessoas aí, Moisés. Eu vou trazer tanta carne para essas pessoas que vai sair pelos narizes dela, as narinas dela. E Moisés disse, Moisés já tinha visto, já tinha tido experiência, mas mesmo assim ele disse: mas como é que vai fazer isso? Por acaso serão mortos todos os bois? Serão degolados os bois? Ou todos os peixes do mar? Aí Deus disse para ela: por acaso o braço do Senhor está encurtado, Moisés? Por acaso o braço do Senhor está encurtado, Moisés? Está cortado? O braço de Deus não está encurtado. O braço de Deus está se movendo, ainda que no invisível. O braço de Deus está se movendo em tempos de crise, a seu favor, ao meu favor, ao nosso favor, a favor daqueles que temem ao Senhor. E o que se viu foi que Deus mandou um vento e trouxe cordonizes. E a Bíblia diz que era 1 metro de altura só de cordonizes, e muitos quilômetros. Não tinha como. O braço do Senhor não está encostado. Qualquer coisa Deus pode resolver. Não seja essa pessoa negativa. Não seja essa pessoa negativa, essa pessoa murmuradora. Seja uma pessoa que confie no Senhor, que espere no Senhor, que esteja todos os dias esperando, porque quem assim faz, negativando principalmente a palavra que Deus disse, será atropelado. Será atropelado. Foi isso que aconteceu com... Vamos lá para o versículo 17. Quando já tinha acontecido, quando a palavra do profeta do Senhor tinha se cumprido, em que seria vendido aquele alqueire de farinha, aquela cevada seria vendida por 1 ciclo de prata. Você vê isso no versículo 16, capítulo 7, versículo 16. Agora no versículo 17, vamos ler. Dera ao rei a guarda da porta ao capitão em cujo braço se apoiara, mas o povo atropelou na porta e ele morreu, como falava o nome de Deus. Ele morreu, porque os negativistas, eles não demoram muito. Os murmuradores não demoram muito. Eles contaminam os outros. Eles trazem desgraça para eles e para os outros e para eles mesmos. Então, não seja essa pessoa negativista. Em tempos de crise, nós temos que nos achegar a Deus, nós temos que ouvir a Deus, nós temos que nos acalmar, nós temos que entender que todo mundo vai passar.
Todos nós vamos passar por crises, e de diversas crises, mas o Senhor dos Exércitos está conosco em todas elas. Que Deus abençoe você.